Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia. Enfim, turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou Milene Ferreira e nesse podcast tratamos de temas que compõem o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Aqui comigo hoje, para fechar o ano com chave de ouro, o meu amigo e parceiro de podcast, nosso querido Lucas Gamonal. Aí, gente, eu também vou chamar uma atenção que hoje nós estamos aqui na paleta natalina. E para você que está assistindo a gente, vai lá no YouTube para você ver que hoje nós preparamos o look, não foi não, Lucas? É isso, estamos aqui com nossos visuais de final de ano, né? Nosso último episódio da temporada de 2024. E para ano que vem, a gente quer saber de vocês. Falem com a gente no Instagram, @omundodoturismo. Enviem sugestões de pauta, temas que vocês querem que a gente aborde por aqui. Muito bem, Lucas. Bom, no nosso último episódio, nós tivemos a querida Ângela Teberga tratando de um tema muito importante para nós, turismólogos, sobre as relações de trabalho. E nesse episódio, nesse último episódio do ano, não poderia ser diferente, e a gente vai tratar da nossa profissão, mais aí sobre o futuro e a expectativa diante desse cenário inevitável, o uso da inteligência artificial e as tendências de consumo no universo do turismo. É isso aí, Milene. E para esse último episódio da temporada de 2024, a gente tem então uma convidada também à altura, a colega querida professora Caroline Bottino, que é nossa professora aqui da UERJ, da casa, né, minha colega de departamento, turismóloga de formação, doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense e em seus projetos de pesquisa e extensão sempre busca tratar as diversas conexões do turismo, refletindo sobre suas práticas e os rumos da atividade, né? Então, Carol, muito bem-vinda ao nosso programa, obrigado, e vamos conversar bastante aí. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou iniciando nisso, né? Nunca fiz um podcast, embora brinque desde criança em ficar filmando e fazendo coisas assim, mas nunca fiz um podcast, então é a minha primeira vez, por favor, me desculpem, já de antemão, mas espero poder somar e vamos conversar sobre muita coisa que a gente precisa falar de atualidade também, né? O turismo está sempre renovando e a gente precisa falar de atualidade. Sim, vai ser ótimo. É verdade. Bom, é o seu primeiro podcast, mas já chegou entregando o look de Natal, então isso já mostra toda uma expertise aí no audiovisual, não é verdade? Então, para começar, Carol, a gente sempre gosta de contextualizar o ouvinte, quem está nos assistindo. A gente acha importante falar um pouco, traçar esse percurso profissional do nosso convidado. E você, se puder contar um pouquinho pra gente sua trajetória no turismo, você que também atuou desses dois lados, né? Passando pela linha de frente com atendimento ao público e chegando também agora na área acadêmica. Então conta um pouquinho do porquê de ter escolhido o turismo e também como foi essa trajetória profissional até aqui. Eu não vou poder contar tudo, que senão é muito longo, né? Eu vou fazer um resumo. Eu escolhi o turismo na 8ª série, quando eu comecei a fazer prova para passar para a Cefet, né? Para o curso técnico. Bom, não passei. Fiz o 2º grau normal, mas já tinha definido para mim que eu queria fazer turismo e minha mãe incentivava muito, né? É engraçado porque a minha mãe incentivava, que ela assistia muito a Mauri Júnior. E eu acho isso uma ótima referência, porque ela achava que se eu fizesse turismo, eu iria ser o Amaury Júnior, né? E não, né? Para ser o Amaury Júnior tem que fazer comunicação. E não é turismo, né? Então, assim, a minha mãe ajudou um pouco nesse processo de ilusão, de que eu iria viajar muito se eu fizesse turismo. Bom, entrei na faculdade de turismo, na Veiga de Almeida, em 2007 ainda. E já em 2007 eu participei dos Jogos Pan-Americanos. Então, era um momento que havia uma promessa muito grande, uma expectativa muito grande com relação ao turismo, né? O turismo vai ser algo muito grande, com os grandes eventos. Então, assim, já participei logo de cara como voluntária nos Jogos Pan-Americanos. E isso me ajudou rapidamente a conseguir um estágio. Então, no 3º período da faculdade, eu já estava trabalhando. E aí eu comecei a trabalhar, a estagiar com receptivo, né? Então, atendia agências da Inglaterra e da Alemanha.
Depois apareceu uma oportunidade de carteira assinada já na Marsans, que na época era uma operadora multinacional, ela ainda pertencia à empresa na Espanha, né? E eu comecei a trabalhar na parte de cadastro de tarifas, que é dentro da área de produtos, né? Que é quem coloca as tarifas no sistema para serem vendidas. E eu fiz daquilo ali uma imensa oportunidade de aprendizado, né? Porque quando você lida com as tarifas, que é uma coisa que as pessoas não lidam no dia a dia, eu não só cadastrava a tarifa no sistema, como eu entrava no site dos hotéis para estudar, para ver aquele hotel que eu estava colocando. Então, quando eu saí do cadastro e consegui uma vaga para ser agente de viagens, eu já cheguei com o conhecimento de ter aproveitado esse momento num serviço que era mais braçal, né, que a gente pode dizer, com esse conhecimento. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu falo muito para os alunos isso. Carreiras são construídas. A gente não pode achar que a gente já vai começar gerente, assistente da gerência. E se aparece uma oportunidade que às vezes é um pouco braçal, olha para essa oportunidade e vê como é que você pode aproveitar, né? O quanto isso pode contribuir para você. E aí eu acho que esse momento contribuiu muito para depois eu ir para a agência. Eu trabalhei como agente de viagens na Marsans. A partir daí eu comecei a dar treinamento antes mesmo da minha loja inaugurar. Eu fiquei um tempo treinando no Tijuca com a minha gerente, e aí depois outras lojas abriram antes da nossa. E aí a nossa equipe já estava tão madura que a gente começou a ir para outras lojas dar treinamento. Então eu fiquei um tempo na de Caxias já dando treinamento sem eu ter começado a trabalhar, né? Foi muito engraçado isso. Então eu trabalhei durante muitos anos como agente de viagens, tem muitas histórias engraçadas disso, outras nem tanto, do atendimento ao público, e aí eu queria parar de trabalhar com atendimento ao público, eu queria vir para o back-office. E aí surgiu uma oportunidade novamente na Blue Mar, eu voltei para Blue Mar, mas agora para iniciar uma coisa que era nova, que era venda de hotéis por site. Era uma coisa super nova. Não tinha nenhum site no Brasil, só a Decolar estava fazendo isso e a Booking ainda estava engatinhando naquele momento. E aí o dono da Blue Mar vislumbrou esse nicho e aí começou a vender online. Aí eu atendi as pessoas por Skype, porque as pessoas ainda não se sentiam seguras, e a gente também não podia fazer a venda, não se passava cartão por site ainda. A primeira coisa, né? Nem todo mundo tinha cartão de crédito. Sim. Ainda era um momento de expansão do cartão de crédito. Isso era mais ou menos qual ano? 2010. 2009, na loja, por exemplo, eu preenchia cheque das pessoas. Não tinha máquina de cartão, era aquele negócio com... Você passava assim, chegue, né, do cartão de quem tinha cartão, que não era uma coisa assim de as pessoas terem cartão de crédito, né? E aí eu fui para essa coisa super nova que era vender hospedagens online, era super moderno. Só que ainda atendia as pessoas por Skype, porque as pessoas ainda não se sentiam seguras de passar cartão e dados assim, né? Depois eu fui para a área de produtos, que é uma área que eu sempre quis trabalhar. Aí eu fui trabalhar com produtos Conesul, América do Sul, né? Em duas operadoras de Conesul que eu trabalhei, ambas com produtos, e a última vez que eu trabalhei antes de começar a carreira acadêmica. Então, trabalhei com produtos Conesul e destinos, né? Tahiti, Maldivas, né? Destinos mais exóticos. Aí comecei a dar aula no final de 2012, entrei em 2013, comecei a dar aula no Senac, me apaixonei por dar aula, descobri que era minha, né? E eu fui correr atrás para saber o que tinha que fazer para dar aula. Porque até então eu realmente não conhecia. Fiz uma faculdade que não foi estimulada para academia. Então eu só conhecia o mercado e eu só tinha metas de mercado. Quando eu me apaixonei por isso, eu fui correr atrás de um prejuízo que era um tempo que eu perdi, ou não perdi, né? Eu acho que o mercado... Vivia outras coisas. Vivia outra coisa, né? Algo que hoje eu passo para os alunos, que é essa experiência do trabalho ali no front. Então, eu passei por todos os departamentos de agenciamento e de operadora. Todos. Eu já fui aéreo, já emiti aéreo, atendimento às agências, eu já fui produtos. Todos. Não tem nada que exista no universo do agenciamento e operações que eu não tenha feito. Salvo promotora, que eu nunca fui promotora. Mas de resto eu fiz tudo. A ementa da disciplina tá toda aqui. Totalmente. Toda aqui. Eu hoje estou aqui no meio do chá das agentes, né? Das agentes aqui.
427 anos, embora ela tenha 12. Eu tenho 18 também, foi uma coisa que foi ontem, assim, né? Mas é isso, vocês têm 29 de idade e 20 de carreira. De experiência. É isso. Bom, Carol, pensando nesse seu percurso profissional e também no tema do nosso episódio de hoje, né, o uso da inteligência artificial, como é que você vê isso no turismo atualmente? Muita gente fala que é um vilão, muita gente já vê como um aliado. Como é que você tem visto isso, em especial até no agenciamento mesmo? Bom, quando eu li essa pergunta, né, para eu começar a pensar, e como eu disse, eu comecei em 2008, né, comecei no agenciamento em 2008. Eu acompanhei exatamente a trajetória da inserção da internet. Aí a internet, ela chegou, e ela chegou como uma ferramenta para as operadoras e para as agências. Quando eu fui para a agência de viagens, as pessoas ainda não tinham tanto smartphone como se tem hoje. Era um pouquinho antes do boom do BlackBerry, né? E na época, eu tinha acabado de comprar o meu primeiro celular, que era colorido, da Nokia. Era um celular colorido. E a gente usava a internet, nesse momento, pra gente, era uma excelente ferramenta. A gente usava Google Earth para poder ver exatamente a localização do hotel, o que tem perto, para justamente passar essas informações finas, né, para o cliente na agência. Todos os nossos sistemas eram baseados na internet, a gente precisava da internet para funcionar. Todos os sistemas, Amadeus e tudo mais, estava conectado à internet. Mas eu cheguei a começar a ver, antes de eu sair da agência, um cliente chegar e falar assim, eu quero ir... Aconteceu um caso que foi muito engraçado. O cliente chegou e falou assim, eu quero ir para Los Roques. Aí a gente falou assim, senhor, Los Roques. Aí a gente tinha internet, né? Aí tamo lá, onde fica Los Roques. Sim. Aí olhamos assim, tá. Aí a gente foi estudar Los Roques, e isso ele conversou, não, porque eu vi na internet, isso aqui, não sei o que lá. A gente falou assim, olha, senhor, não tem ainda hotelaria lá, ainda não tá desenvolvido, eu não tenho como mandar o seu para Los Roques, e ninguém tem, porque, não tem, tá? Não tem como mandar o seu para Los Roques. E aí a gente conseguiu converter para um Punta Cana. Mas nesse momento, eu comecei a ver o que era isso. Aí quando a gente converteu eles para Punta Cana, que era uma lua de mel, aí eles já vieram com um hotel que eles queriam, aí eles já vieram dizendo que o hotel dava decoração de lua de mel. Eles já tinham essas informações, porque eles já eram pessoas que estavam lendo blogs, que aí começaram os blogs, antes não era vídeo, né? Era blog. Sim. Então, eu comecei a ver essa vinda de um passageiro mais pronto, né? Eu diria assim, que ainda não comprava direto, porque ainda se sentia com medo, mais para o internacional, né, do que do nacional. Mas eu já vi isso acontecer. E aí, no início, era uma ferramenta, era muito maravilhosa, só que a internet acabou sendo um divisor de águas de um mercado que já não era unido. O mercado de turismo, ele não é unido. Ele não é unido, as pessoas parecem que... É um capitalismo, né? É uma competição. Mas antes, a companhia aérea era mais amiga, sabe? Oferecia uma tarifa acordo, a tarifa especial dava preferência para vender pra gente. Tarifa operadora, né? O neto da operadora era muito barato. Enfim, com o advento da internet, eles viram a possibilidade de todo mundo se vender sozinho. E aí todo mundo começou a se vender sozinho. E aí acabou, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo soltou. Eu acho que o mais prejudicado todo mundo que soltou a mão, porque o hotel também começou a vender direto, a companhia aérea começou a vender direto, a agência de receptivo viu o fila também começou a vender direto, e o mais prejudicado nisso foi o agente de viagens. A verdade é essa, né? Porque todo mundo conseguiu se vender e ele foi ficando desvalorizado. Eu consigo ver isso na internet. Aí começou a surgir aquela lenda de que com a agência é mais caro. Aí falando com a agência é mais caro, e no bojo disso veio Decolar, Booking. Eu tendo a crer que todo tipo de avanço tecnológico, eu estou falando dessa experiência para responder isso, né? Eu tendo a crer que todo avanço tecnológico tem seus pontos positivos e negativos. Uma coisa é certa, até bem pouco tempo atrás, ou até hoje, vocês encontram um agente de viagem chorando por causa da internet. Por que vocês compram direto? Por que a Booking? Por que... Até hoje você vai encontrar gente que chora, que lamenta. Fala, gente... É a realidade. Toca de frente, né? Vamos ver o que você vai poder fazer diferencial. Por exemplo, a Booking comissiona.
A Decolar.com também faz cadastro e ela também comissiona, né? Então, assim, o cliente viu na Booking.com tá mais barato. Você vende a Booking para ele, comissionado, você ganha. Não ganha, né? Mas ganha. Sim. A Booking comissiona. Então, assim, veja como você pode trabalhar com essas ferramentas. Então, acho que a gente está vendo agora um outro momento bem impactante. A internet fez todo mundo soltar a mão de todo mundo. E eu acho que agora as pessoas se reinventaram, se colocaram como consultores. E aí agora vem o ChatGPT. E agora tem um novo momento em que os consultores também vão ter que se reinventar. Sim. Repensar, né? Sim. Eu ia justamente fazer esse gancho para perguntar quais são as principais ferramentas de inteligência artificial que você tem visto, que você, enfim, seja nas aulas, seja na experiência, nas pesquisas, que os consumidores têm utilizado para fazer esse tipo de viagem, de roteiro, enfim, de montar e justamente chegar numa agência de viagem totalmente preparado, nichado, com tudo que ele leu, com tudo que ele viu, que ele já procurou nessas IAs, né, para chegar até uma agência de viagens. Olha, eu orientei recentemente uma aluna que trabalha em agência, uma operadora, agora não me recordo, que o chefe dela já tinha comprado o uso do ChatGPT, a versão paga, né? E ela já estava utilizando isso para montar as cotações dos clientes. Bom, eu sou uma heavy user de ChatGPT porque eu sempre gostei de tecnologia. Então, tudo que surge, eu vou lá. Eu vou mexer. O que tem de novo? Eu vou lá, eu vou mexer, eu quero ver como é que funciona. Então, assim, eu uso muito, assim, né? Ele faz muito bem. Mas é uma coisa que é muito importante para falar sobre a inteligência artificial. As pessoas estão tão preguiçosas que elas acham que o ChatGPT, por exemplo, ele vai responder até o que está na sua cabeça. Que você não escreveu, né? Então, assim, ele é uma máquina que ele trabalha puxando dados esses que estão disponíveis na rede, né? Ele não, se for um dado que estiver trancado, se for um artigo que estiver trancado, ele não consegue ver, por exemplo, né? Uhum. Então, dados trancados ele não usa. Ele trabalha com dados abertos. Só que tem um porém, ele também inventa. Ele inventa coisas para compor. Agora, para montar viagem, ele é realmente muito bom. Eu digo que o acesso pago, tá? Uhum. O acesso pago dele é muito bom, se você tem uma bagagem de como montar uma viagem. Porque aí, por exemplo, né? Você coloca para ele assim, me diga tudo que tem para ver na cidade de Sevilha, na Espanha. E aí ele vai lá e lista para você todos os lugares. Qual a diferença do ChatGPT, por exemplo, numa pesquisa no Google? Quando você bota no Google, visita, sei lá, o Real Alcázar de Sevilha, vão aparecer no Google, que é uma problemática, e pode ser que isso aconteça futuramente no ChatGPT, eu não sei, né? A coisa de monetizar, né? Quando você bota no Google, vai aparecer primeiro os sites patrocinados, que não necessariamente são os sites oficiais do atrativo que você quer visitar para comprar o ticket. Aí você joga assim no ChatGPT. Diga todos os lugares e me informe todos os links dos sites oficiais para compra de tickets. E ele te dá o link, e você clica e abre. Então isso é um tempo que você gasta ali já no Google, de minerar, de achar qual que é mesmo. Às vezes tem um que bota muito igualzinho, você entra, clica errado e não é. Então assim, ele te dá esse dado fino. Uhum. Se você sabe como funciona a elaboração de um roteiro, por exemplo, aí você coloca, olha, eu quero que você me diga o que fazer em Sevilha pela manhã, saindo do meu hotel tal, eu estarei hospedada no hotel X, até tal horário que eu tenho o ingresso, sei lá, às 14 horas em outro lugar. Me diga o que fazer pela manhã, calcule o tempo de deslocamento e o tempo de visitação em cada atrativo. E ele vai fazer. Ele constrói também o mapa. Se você fala assim, me dê isso num mapa, eu quero ver isso no mapa. Ele faz o mapa. Mas isso mesmo na versão gratuita ou só na paga? Na paga. Eu não acredito que a gratuita não faça. A gratuita é um pouco mais limitada, né? Uhum. Mas na paga ele te dá o mapa. Então isso a gente tem que pensar. Sim. A gente tem que pensar, o turismo vai ter que pensar, porque é óbvio que tem que ter esse conhecimento, que você tem o tempo de deslocamento, você tem uma fila, né? Comprar o ingresso com antecedência. Coisa que a gente aprende nas aulas sobre como montar um roteiro, como elaborar um roteiro, né? Mas se você tem esse conhecimento com a máquina ali, com o chat, você
você resolve uma cotação de um passageiro com muito mais rapidez do que você faria antigamente. Com muito mais rapidez. E com tanto acesso à informação que o público tem, né, as pessoas conseguem utilizar dessas plataformas, enfim. Como é que você vê que o agente de viagens consegue, então, se diferenciar? Acho que a gente está falando também de um uso dessas plataformas, né, dessas inteligências artificiais pela própria pessoa que está ali como esse consultor, etc. Como é que faz? Assim, existe um caminho? Qual que é esse meio termo que a gente está tentando acordar aqui, né, com o uso da tecnologia, sem que o profissional perca o seu lugar? Eu sempre falei sobre se tornar consultor no sentido de entregar produtos qualificados para pessoas que buscam produtos qualificados. E ainda existe esse mercado. Tem gente que gosta de montar a viagem, né? Sente prazer em fazer isso. Mas vamos combinar? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu vou passar 20 dias na Europa. A não ser que aí você tem dois cenários. Você tem a pessoa que vai passar 20 dias na Europa, que não compra absolutamente nada. Chega lá, fica rodando, senta num café, come alguma coisa e fica rodando, né? E você tem aquela pessoa que quer otimizar porque é caro, né? Então, né? Tem que dar para fazer tudo, tem que passar por tudo. Então, para você otimizar, para passar por tudo, você vai ter que fazer um day by day. Para fazer um day by day, você vai ter que fazer cálculo de hora, né? Vai ter que acordar a tal hora. Você vai ter que respeitar um cronograma. Você vai ter que fazer isso para poder as coisas caberem. E uma outra coisa que precisa se falar, né? Para essas pessoas que gostam de andar a esmo e talvez entrar no museu e talvez não entrar, essa brincadeira, pelo menos na Europa, eu acho que ao redor do mundo isso já está acontecendo, acabou. Porque agora todos os atrativos têm que comprar ingresso com hora de entrada. Todos colocam a hora da entrada. Tem que comprar com antecedência e você tem que agendar o horário de entrar. Se você não chegar no horário, você perdeu, você não entra mais naquele atrativo e nem compra outro ingresso naquele dia. Então agora está se tornando ainda mais obrigatório, isso é uma boa questão, justamente montar esse roteiro com cálculos né? Bem exatos. Isso é um serviço que, com toda certeza, quase ninguém tem paciência e também tempo, né? Você tem que despender do seu tempo ali para sentar, para ficar, para pesquisar isso com isso. Aí eu vou sair daqui, aí eu vou pegar metrô, eu vou andando, eu vou como? Demora tanto tempo para visitar o atrativo. Então, assim, isso tem uma expertise também. É uma expertise. Então, assim, acho que as pessoas vão precisar ficar cada dia mais preparadas para prestar esse tipo de serviço, né? Montar um roteiro bem personalizado, pensar no cliente, montar todos os detalhes, entregar para ele. Porque, assim, esse tipo de trabalho, né, Milene, ele é cansativo. Exaustivo. Ele é exaustivo, né? Ele é exaustivo, você pesquisar. Tudo bem que depois você vai montando um banco, assim, né, seu, né? Você fica com aquilo guardado e pode replicar para outros clientes, mas é um trabalho exaustivo. Então, utilizar hoje eu ainda entendo que o agente de viagens, o consultor, na verdade, pode trabalhar com a ferramenta como né, algo que te ajude no dia a dia para vender. Mas eu vou ser bem honesta, assim, eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que são dois fatores, não é só o ChatGPT, não. A gente tem a internet e as mídias sociais. Sim. Que é a minha pesquisa de agora, né? Como que as mídias sociais impactam no turismo. E para ser bem honesta, são duas coisas assim bem caóticas. É o ChatGPT e eu vou naquele lugar para tirar foto porque eu vi na trend do TikTok. Sim, total, total. E eu vou naquele lugar porque eu vi a trend do TikTok. Então, e aí várias pessoas se tornaram influenciadores de viagem. Não, eu posso fazer um comentário? Tem uma menina que pediu licença, ela é funcionária pública, ela pediu licença do trabalho para passar um ano viajando. Não sei se você já viu o Instagram dessa menina. Aí eu tava com vontade até de comentar assim no Instagram dela, porque ela fez uma postagem depois falando que ela largou o serviço público para viajar e agora ela trabalha com turismo. Eu falei assim, querida, deixa eu te contar um negócio. Não é porque você está viajando que você se torna um profissional. Que você se torna uma profissional. Não, porque ela se coloca. Aí ela, acho que já vendeu uns 2 grupos para a Índia, nesse meio tempo que ela tá fazendo esse mochilão doido dela lá. E porque agora eu sou profissional no turismo. Epa! Sabe? Perigosíssimo.
péssimo o que está se criando, porque é isso, né? E aí ela já está vendendo e ela já acha que ela virou uma profissional do turismo. Sim. Não necessariamente. Então, o agente de viagem, o consultor, tem que se plataformizar, não tem jeito, ele vai ter que estar nas mídias sociais. Ele tem que aproveitar essa ferramenta que é a inteligência artificial para justamente ajudar ele a montar esses roteiros mais personalizados possíveis e tá sempre de olho nas possibilidades. É claro, construir uma carteira de clientes que seja interessante, né? E a carteira de clientes depende de você ser honesto com o teu passageiro. Se tem coisa que você acha que não é bom, você não vende. Se tem coisa que ele pode, às vezes, comprar pela internet é mais barato, indica, né? Acho que a gente conquista o cliente na confiança também. Muito bem. Você tocou num ponto importante sobre esses avanços tecnológicos que eu reparo, e aí você pode até me corrigir, porque você, de certa forma, com os seus alunos, você vê esse mercado de forma efervescente, não tem acompanhado. Se você, para quem nos assiste agora, né? Você é um agente de viagens, você precisa se logar a sistemas, colocar suas senhas, e então, para você pesquisar uma viagem, se você for procurar o melhor preço, você precisa entrar em N plataformas, em N consolidadoras, operadoras, e é claro, já vi algumas plataformas que tentam unir algumas operadoras, mas ainda é muito fraco. Então, quer dizer, o cliente consegue ver num Trivago da vida, enfim, ele consegue ver plataformas que já passa tudo para ele com as diferenças de valores, e o agente de viagens não tem isso, né? Então, a gente primeiro precisa conversar e pensar como profissional do agenciamento, precisa ser justo, precisa chegar aonde o cliente final está chegando, né? Isso é muito interessante. Bom, e aí, linkando sobre, você também já falou no início da conversa que o trade, né, os fornecedores, nós não somos muito unidos, entramos aí a gente tem acompanhado uma tendência muito curiosa no mercado, algumas empresas, já comentamos algumas vezes sobre elas, inclusive de fins não tão bons assim, que são as empresas que estão oferecendo pacotes de viagem para datas bem distantes, né? E aí o cliente precisa escolher algumas opções de data, e a gente sabe que, na prática, um cliente não consegue, quer dizer, uma agência não consegue reservar nada com mais de 300 dias. Então, para quem está assistindo, hoje, dezembro, se eu tento planejar uma viagem para depois de outubro do ano que vem, eu não tenho essa tarifa no sistema. Então, o que essas empresas elas prometem e oferecem são apostas de negociações futuras com fornecedores, e a sua venda não está efetivamente reservada. Então, nessa expectativa aí de negociação futura, eu queria saber um pouco da sua visão. O que você acha aí entre benefícios, riscos desse modelo, tanto para os consumidores e tanto para os profissionais também do turismo? Pois é. A gente vai ter que ativar o modo jurídico? Eu não sei, estou pensando na melhor forma de responder isso. Vamos. É que na sala de aula eu dou muita risada, assim, quando eu vou falar desse tema. Porque geralmente tem muito aluno que comprou e que está no prejuízo, que está esperando o processo. Já comprou sabendo, né? Se não der certo... Não, eu acho impressionante a fé das pessoas, né? Porque elas têm muita fé, as pessoas têm fé. Eu acho fé um negócio que é muito importante a gente ter. Mas comprar num negócio desse e, sei lá, jogar nessas plataformas online é exatamente a mesma coisa. Se você entra no site da companhia aérea e você bota lá a data da sua viagem e você não encontra a passagem aérea, e aí você vai nesse site, né? Podemos dar o nome, né? O último agora que faliu, a 123 Milhas. Ou você vai no Urb, por exemplo, e lá eles estão dizendo que eles vendem para você nessa data. Já tem várias para 2026. Se a companhia aérea, que é quem te leva para o... Só tem ela. Ninguém mais vai te levar, né? Ele não vai te levar no jato da Anitta, por mais até que você queira, mas ele não vai te levar. E provavelmente até o jato da Anitta ainda não tem tabela de preço para essa data, porque se as companhias aéreas não têm, o jato da Anitta também não tem. Mas aí, se não tem na própria companhia aérea, por que mesmo que você acha que uma terceira pessoa vai ter? O exemplo para mim é muito assim, básico. É janeiro. Não, janeiro não, porque ainda vende panetone em janeiro, né? Eu vou dar o exemplo do panetone, assim. É janeiro. Você quer comprar panetone em janeiro, ainda não faz.
Mas aí alguém vai dizer pra você, cara, esse panetone tem alguma coisa. Ou é o panetone do Natal passado, esse tem alguma coisa. Porque não pode o supermercado ter um produto que é sazonal e que só vai vender em dezembro. Ele não pode ter esse produto em janeiro. Então, ninguém é mais especial do que o próprio fornecedor, sabe? Uhum. Então, eu acho isso pra mim, pra gente que é do turismo, isso é pra mim tão óbvio e para as outras pessoas não é, né? Porque as pessoas realmente caíram nessa. Caíram porque quando isso começou, é quase, eu não diria que é um esquema de pirâmides, mas eles trabalham com o seguinte, eles trabalham com uma estimativa, sei lá, esse ano, em outubro, a passagem custou, em média, sei lá, 4 mil reais, né? Tava 4 mil reais ida e volta. Aí eles fazem uma estimativa, sei lá, colocam um índice de um reajuste, uma inflação, não sei o quê, então em outubro do ano que vem vai estar custando 5 mil, vai ter aumentado 5 mil, então vou botar aqui para vender a 5 mil para outubro do ano que vem. E a passagem não existe. Por que o sistema que eles fizeram não deu certo? Porque eles apostavam que eles iam cobrir os prejuízos com grande fluxo de venda. Eles iam vender muito, vender muito, vender muito, vender muito. E aí, quando chegasse o momento da viagem das pessoas, por mais que o que ela pagou não cobrisse, eles venderam em grande quantidade. E aí eles iam cobrindo. Durante muito tempo eles conseguiram fazer isso. Principalmente a URB, né? A URB foi fazendo isso. Vendeu muito, vendeu muito, vendeu muito. Foi cobrindo, foi cobrindo, foi cobrindo. As pessoas viajaram, falaram bem, voltaram a comprar. Então tem pessoas que realmente viajaram mais de uma vez. Aí foram comprando. Só que... A conta não fecha. E aí veio a pandemia, né? Pra fechar de vez o resto do caixão. Porque aí a pandemia, o que aconteceu? Não entrou. Aí não tem da onde tirar o dinheiro, não tem da onde pagar aquilo que eles inventaram que teria no futuro. Então não conseguiram. Eles não são uma operadora, muito embora ele queira ser. E a 123 Milhas não era uma consolidadora, né? Muito embora queira se colocar nesse lugar. Eles tinham um sistema. O hotel urbano surge de compras coletivas. Ele pega compras coletivas e aplica, né? Acha que vai dar certo e a partir daí ele acha que ele vai poder operar. Mas não ia se sustentar de qualquer maneira. E a 123 Milhas foi esse negócio do balcão de milhas, né? Quem tem, vender, comprar e fazer essas transações. Mas também começou a vender coisas que você chegava lá, uma passagem aérea que não tinha no site da companhia aérea. E aí por que eles vão ter? Eu não sei. Aí a pessoa acha que vai ter. E aí a pessoa vai lá e compra. Bom, e aí a pessoa acha que comprar com agente de viagens é mais caro, né? Tem medo de comprar com agente de viagens. Mas ela vai lá e compra uma passagem que não tem em lugar nenhum, só tem naquele lugar, com preço altíssimo, e depois... E que ela não vai ter suporte algum. Nada. Né? E vale ressaltar aqui que geralmente essas Decolar, enfim, quando você vai ali no finalzinho, tem ali uma taxa administrativa de 12, 15, que é basicamente aí um percentual de uma agência convencional. Que a gente chama de DU, né? Exatamente. É uma DU, então, né? Quer dizer... É uma DU. Ele cobra uma DU. Explica, DU para os... DU é como se... Porque quando a gente... Eu não gostava de vender passagem aérea direto para cliente. É muita dor de cabeça e, assim, a porcentagem que você ganha é irrisória. Eu não gostava, não sei você... Mas eu tive problema com isso e parei de vender. Eu falei, R$2 não paga a minha paciência. E eu parei de vender passagem aérea. Só a passagem, né? Vender só a passagem. E aí é uma forma de você ser comissionado. Ou seja, é uma taxazinha que se coloca para você ganhar um dinheirinho vendendo aquela passagem, né? Pra você ter emitido, pra você ganhar uma porcentagem vendendo aquela passagem. Então eles colocam isso. Não vale a pena. Pela minha experiência... Não vale a pena. R$20, R$30, você ganha muito pouco. Você ganha muito pouco para emitir só a passagem aérea, entendeu? Se for no pacote, sim, você ganha 10%, 12% no comissionamento do pacote. Mas só a passagem aérea não vale a pena. E aí... Era isso, nós estávamos... Eu perguntei o que era DU. Isso. DU. Não, aí eu tive um caso muito interessante, que era isso que você estava falando, que foi uma amiga, eu trabalhava numa operadora e eu trabalhava fazendo tudo nessa operadora, que ela era pequena, então eu era aéreo, atendimento das agências, operações, porque era eu de CLT, e aí ele contratava o resto tudo de estagiário, era uma maravilha. E aí, aquelas coisas, né?
E aí, uma amiga minha resolveu comprar pela Decolar para ir para o Chile, aí ela me mandou mensagem, minha amiga da faculdade de turismo, observação, porque eu era a única que engajei na carreira, das minhas amigas, fui a única. Nenhuma delas está no turismo até hoje, né? E essa minha amiga já tinha saído, já estava em outros lugares. Ela não via aqui uma viagem para o Chile, data tal, não sei o quê. Aí eu tava com o Amadeus aberto, fui lá, né? Entrei no Amadeus, joguei a data dela, falei assim, não tem esse voo. Ela tem sim. Falei assim, que horas que sai o voo? Ela, o voo sai tal hora, chega tal hora, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, esse voo não existe. Ela deixa estar no site da Decolar. Eu falei assim, meu anjo, eu estou no Amadeus. Se não está no Amadeus, que é o Sistema Global de Distribuição, é uma das plataformas onde você encontra todas as companhias aéreas do mundo todo. Todas elas estão ali nesse sistema. Se não está ali, é porque não existe. Não existe. Eu falei, amiga, não existe. Ela, existe sim. Eu falei assim, então, sucesso. Sucesso e felicidade. Porque as pessoas... Boa viagem. Porque as pessoas não compram com os amigos, né? Então, assim, ela viu na Decolar. Eu trabalhava na época. Você acha que ela ia comprar comigo? Não, ela vai comprar na Decolar. E foi ela lá comprar na Decolar. Aí o que aconteceu? A Decolar inventou que o cartão dela não passava. Aí ela tentou passar o cartão, aí ficou segurando a reserva. A Decolar ficou segurando a reserva. Tentou passar o cartão dela, recusou. O da mãe dela recusou. Do namorado recusou. Só que dava um delay, né? Aí só no dia seguinte que eles conseguiram aprovar o cartão dela, mas falaram para ela o seguinte, esse cartão tá passando, mas a passagem aérea que você queria não tem mais, acabou. É isso. Só que eles já tinham descontado o hotel, ela já tinha pago o hotel e não dava mais para cancelar. E aí ela foi obrigada a pagar a passagem que eu tinha dito que existia, possivelmente mais cara. No preço que eu disse que existia. E aí ela foi obrigada a pagar, porque ela já tinha comprado. Então eles às vezes fazem esse tipo de golpinho, né? É um golpinho, assim. Mas tem gente que cai, né? Bom, talvez essa pergunta também seja um pouco mais capciosa em relação ao que nós estamos conversando. Estamos falando mais uma vez sobre os fornecedores, enfim, de como muitas vezes a gente não vê uma união, né? Aquela união faz a força do trade turístico, né? E a gente vê nas viagens convencionais que as multas estão cada vez menos flexíveis, os hotéis estão cada vez mais com tarifas não reembolsáveis, aéreo com multas e diferenças tarifárias gigantescas, que muitas vezes vale a pena você reembolsar e comprar uma nova. Esse é o mundo que que a gente passa ali no dia a dia, que um cliente, quando compra, vai passar. Em contrapartida, nós temos essa viagem flexível, que você, inclusive, pode mudar a data, né, a todo tempo, porque, de fato, essa viagem não está reservada, né? Então, bom, por que eu estou colocando aí esse contraste? Você acha que, diante disso, existe alguma forma do agente de viagens competir ou, de repente, colaborar com essa tendência que vem crescendo tão forte, prometendo um mundo tão flexível, e a realidade da gente viagens é tão engessada? Tem como competir com isso? O que você acha? Eu acho que a gente não tem que se colocar nesse lugar de competir com isso. Eu acho que aí é uma questão de primeiro saber o seu valor, saber a sua formação, a tua experiência, a assessoria que você vai dar para o seu cliente. O fato de você ter estudado, o fato de você estar sempre em eventos se atualizando, o fato de você escolher fornecedores que são de confiança, que você sabe que vão amparar o teu cliente, que você sabe que o cliente vai ter uma experiência bacana. E às vezes acontecem coisas que não estão nem dentro, né, da nossa alçada. Já tive um cliente que chegou no Chile e foi o maior terremoto da história do Chile. E aí? Né? Tem coisas às vezes que você nem espera, né? Não faz parte nem de uma coisa que não foi entregue. Então, assim, você saber que você trabalha com fornecedores de confiança e tudo mais é mostrar o seu valor. E aí é saber que existem vários tipos de clientes. E existem vários tipos de pessoas que buscam viagens diferentes. Tem gente que quer uma viagem mais barata, e aí naquela viagem ele vai ficar no Airbnb, ele vai comprar, né? E tem gente que vai ter um outro momento, não, essa viagem eu quero ficar num hotel, eu quero fazer as coisas organizadas, eu quero um transfer, tem todos os tipos de público. Então eu acho que você não tem que competir, até porque é isso. O que vai acontecer, na maioria dos casos, é que essas pessoas vão se frustrar. Porque essas promoções e essas coisas todas, elas não existem
O nosso mundo é engessado, mas é porque o mundo do turismo está engessado. E cada dia mais está engessado, é o que eu estou te falando. Os atrativos, agora você tem que agendar horário para conhecer cada um deles. Aí isso demanda uma logística de você pensar o teu dia para conhecer todos os atrativos e o tempo que você vai gastar naquela viagem. Aí, exatamente, as companhias aéreas estão aumentando o valor. Agora elas cobram para assento, elas cobram para você embarcar primeiro. Aí o hotel, eu recebi esses dias de um hotel que eu vou viajar, aí eu recebi esses dias do hotel assim, olha, personalize a sua experiência. Eu falei, que personaliza a sua experiência? O que é personalizar a sua experiência? Aí ele coloca assim, veja os adicionais que você pode adquirir. Pague tanto para ficar num andar mais alto. Juro por Deus. No mesmo tipo de quarto, mas para você ficar num andar mais alto. Pague tanto para ter um café da manhã. Nosso hotel pensa no meio ambiente, você também. Entre aqui e veja as vantagens que você pode ter caso você queira se engajar no meio ambiente. Aí você clica. Aí você entra, aí o hotel diz assim, olha, se você quiser se engajar no meio ambiente, na causa ambiental, a gente não troca as suas toalhas. A gente troca as suas toalhas todo dia, mas a gente só vai limpar o seu quarto a cada 2 dias. Se você clicar aqui e aceitar, você vai ganhar o seguinte, nós vamos doar 2 euros em seu nome para uma instituição X. Aí eu falei, olha, eu até aceitaria se você me dissesse que você me dá um desconto no café da manhã, se você me dissesse que você me dá... Você está dizendo que eu quero que não limpe o meu quarto, já que eu estou pagando por um serviço que é um pouco mais luxuoso, que é ficar no hotel, e que você vai doar em meu nome 2 euros por dia. Eu falei, gente, que loucura! Então a gente está chegando num lugar também que assim, o turismo ele está crescendo, as pessoas estão querendo viajar, as pessoas estão buscando, né? E o turismo está encarecendo as coisas também, né? Então as pessoas querem viajar, vamos cobrar. E aí tá cobrando. Então tá ficando difícil para todo mundo. E eu acho que para o agente de viagem realmente vai ficar mais difícil. Porque é isso, as pessoas ainda têm esta mentalidade de que se comprar com a gente, ela vai pagar mais caro. Mas a gente tem que se colocar no lugar de, não, eu sou uma consultora, eu tenho experiência, eu monto um roteiro personalizado, você vai ter a minha assessoria, né? Eu vou estar ali te assessorando durante a sua viagem. É isso que a gente pode fazer. E eu acho que, com tudo isso que a gente tem muito cliente também. Não significa que vai faltar, ou que vai morrer, ou que a profissão vai acabar, sabe? Claro. Bom, nós temos aí um outro segmento. Turismo sempre com muitas portinhas aí, que é uma outra tendência, que também nos últimos anos vem crescendo, que são as empresas de milhagem. Você acabou de falar da 123 Milhas. E ela tem promovido ali campanha de fidelização cada vez mais agressiva, e é isso, compra sua milhagem e oferece preços competitivos para você ter um Clube Smiles, enfim, cada um ali na sua plataforma, e inclusive existem profissionais que vendem, né, ajudam os viajantes a acumular milhagem de maneira inteligente, de viajar completamente de graça, e essas estratégias, elas dificultam a entrada do agente de viagens. Eu, por exemplo, não sou tão expert em milhas, em como juntar. Possivelmente eu estou comendo vários. Possivelmente entendeu? Também. Não conheço, e é isso também. Eu tenho certeza que eu tô. É um mundo paralelo que distancia também o agente de viagens e não agrega, e nem não quer, enfim, não quer abraçar ali. E aí esse cenário coloca os profissionais dessa forma, né? Sempre ali alijados ali do processo. E de que forma você acha... se existe, se tem como ter algum tipo de inserção, você acha que há jeito dos agentes de viagem se destacarem nesse mercado? Há algum tipo de espaço? Não há? Você acha que entra nesse balaio aí que nós conversamos agora dessas empresas? Eu vou confessar que eu também não. Eu também não, mas estou tentando, tá? Eu fiz um clube aí, e só que eu comecei. Aí eu toda a esperança, né? Tipo, agora tudo passa no cartão de crédito. Aí dei cartão de crédito para a família toda começar a comprar no meu cartão de crédito para poder, né, juntar a milha, né? Qualquer um que tá passando, se quer passar no meu cartão, não. Depois se me paga, mas só para ver se. Só que eu comecei a ver que isso é um negócio muito louco, porque isso faz parte também de um esquema de gaste muito. Porque quando você vai entrar ali para ver quanto que é uma passagem por milha, eu fiquei horrorizada. Eu acho que vai demorar uma vida, porque assim, primeiro que eu não tenho esses gastos mensais, aí você tem que ter um cartão bom. Aí o cartão bom,
Que cobra uma anuidade, cara. Que cobra uma anuidade, cara. Aí, e tem cartão que fala assim, não, só quem gasta 20 mil por mês. Eu fico assim, gente, desculpa. Quem que gasta 20 mil por mês, assim, né? Eu não tô nesse lugar. E eu não sei se as pessoas estão tão nesse lugar. E agora a gente tem curso de tudo, né? Consultoria de tudo, assim. Sabe? Eu tô pensando em abrir uma consultoria, não vou falar de quê, né? Que a gente fala muito que eu tenho sucesso numa área aí, acadêmica. Eu já falei assim, não, acho que eu vou montar um curso, né? Porque agora tá isso, a pessoa monta um curso e aí eu te pergunto assim, essa pessoa que monta o curso e que faz aqueles vídeos viajando de executiva, não sei o que, toda hora, ela tá viajando de executiva porque ela realmente consegue. Porque, assim, uma passagem de executiva com milhas era tua milha. Cara, você tem que ter muita milha. Uma passagem de executiva com milhas, sei lá, gente, tava mais de 200, 300 mil milhas. É um negócio, sabe? É muito surreal. Para você juntar isso, é muito surreal. Eu pergunto, o cara tá fazendo isso com milha ou ele tá fazendo isso com o dinheiro do curso que ele tá vendendo para você? Ou ele tá fazendo isso com o dinheiro do e-book que ele tá te vendendo para dizer que ele tem sucesso e, sabe? Aí tem uma galera também, uns colegas, assim, que toda hora eu vejo uns amigos, assim, postando no Instagram, quando vai viajar, fica tudo na sala VIP. Como é que essa gente fica em sala VIP? Eu nunca entrei numa sala VIP. Eu viajo há anos na minha vida. Eu nunca entrei numa sala VIP. Mas essa gente paga. Sabe que no final das contas ela paga $50, $60, você pode pagar. Se você pagar, você fica na sala VIP. Para status, para aparecer. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com esse universo agora nem tudo que reluz é ouro, né, gente? Esse negócio da internet, as pessoas querem status, querem aparecer, e aí é o mesmo princípio do faraó dos bitcoins, sabe? Sim. Ostentar, botar um cordão de ouro, tirar uma foto com champanhe na sala VIP, tá indo, sei lá, tá indo visitar a tia no Mato Grosso, aí ela tá na sala VIP, aí ela tira uma foto na sala VIP, um champanhe, porque eu sou VIP. E, sei lá, sentou no rabo do avião, né? O assento é lá no fundo, do lado do banheiro, que abre a porta toda hora, um negócio desse. Mas ela tirou uma foto. Então, não sei se a gente... É pra gente competir com isso? Sabe? Tem lugar pra gente competir com isso? Porque aí eu fico me perguntando, como eu também não... Eu tô tentando entrar nesse universo agora, digo pra você que estou tentando. Mas eu fico me perguntando assim, esse universo é real? Porque eu tô começando a tentar entrar e eu não tô achando que ele é tão real quanto esses e-books e tudo que se vende, sabe? Você tem que ter um gasto muito alto no cartão para você juntar a milha e depois você juntar muita milha para você conseguir uma passagem de graça econômica. Executiva, então, assim, nem se fala. Ou seja, ficou mais barato comprar a passagem, né? Sabe, assim, eu acho que vai demorar muitos anos para eu chegar aqui numa outra oportunidade de contar para vocês que eu consegui fazer uma viagem 100% de milhas, assim, eu acho meio difícil. Então, não sei se a gente tem que competir com isso. Mas aí, se o cliente consegue essa milha lá, aí eu vendo, nem que seja o seguro, viagem dele. Eu vendo seguro, eu vendo, né? Eu vendo hotelaria, eu monto seu roteiro. Tem gente que paga só, às vezes, só para você montar o roteiro. Ela já comprou tudo e você vende a elaboração do roteiro, enfim. Pensando no que a gente está conversando, você já deu também inseriu um pouco esse assunto sobre a questão de como os agentes de viagem, então, se tornarão esses consultores muito mais do que operadores de uma transação comercial, né? Nesse sentido, eu faço a emissão do seu aéreo, eu faço a reserva da sua hotelaria, para além disso, se encaminharem muito mais para esse aspecto de um consultor. E a gente fala que temos ouvintes que são estudantes. Existe uma dica da professora de agenciamento para também como se preparar para esse universo, né? Porque a gente tem falado também sobre esse acúmulo de experiências. E aí eu sou um estudante, como é que eu acumulo experiência se eu estou me formando, né?
tem um espaço, uma resposta para isso? Acumular experiência estudando. Querer estudar, querer ler, querer se informar, querer buscar, querer decorar mapa, né? Quando eu fui a Buenos Aires a primeira vez na minha vida, eu tinha um mapa de Buenos Aires inteiro decorado na minha cabeça. Eu entrei num táxi, eu falei assim, não, a taxista é nessa cidade que vai me dar uma volta. Eu entrei no táxi, eu falei assim, o senhor vai subir a rua tal, daqui a 4 quadras o senhor vai virar à direita na rua tal. E aí o cara, tipo, como essa brasileira sabe tudo isso? Assim, eu decorei o mapa de Buenos Aires. Eu vendia muito Buenos Aires, eu decorei o mapa, então eu sabia tudo que tinha. Então, assim, estudar para você ter realmente esse conhecimento para o aluno, né? Tem uma colega, e ela não é a única, eu vou até chamar ela para ver se ela vem fazer uma palestra, que não deu certo no semestre passado, mas eu tenho fé que desse agora vai dar, que ela trabalha um nicho que eu acho muito interessante. Ela faz small groups, né, grupos pequenos, e geralmente ela viaja com mulheres. Mulheres que querem fazer viagens para destinos, por exemplo, não tão convencionais e que não se sentem seguras, porque a gente, como mulher, sabe que sair na rua para a gente já é difícil, né? E no mercado comprar um pão já é uma luta. Imagina viajar e ir para determinados lugares. E ela trabalha com small groups e ela faz esses grupos, principalmente de mulheres. E ela acabou criando uma rede de clientes que estão sempre repetindo com ela. E o mais interessante do trabalho dela, que eu acho o máximo, é que ela vai junto. Sim. Então, assim, ela tá... para eu conseguir uma data para ela dar uma palestra, tem que ver entre as viagens que ela faz. Então, assim, sei lá, num mês ela tá no mês ela já foi para o Egito e voltou, já foi para a Índia e voltou. Aí no outro mês ela foi para Tailândia e voltou, aí teve aquele festival das lanternas, das luzes, ela estava lá também, a Larissa Manoela ela estava com um grupo. Então, assim, a gente tem que pensar que tem pessoas hoje que têm condição financeira, que conseguem acessar viagens, mas por vários motivos são receosas de viajar sozinho. Então, esse é o nicho que eu acho que as pessoas têm que tentar investir. E não é aquele grupão de excursão de 40 pessoas, não. Grupo pequeno, né? 16 pessoas, 15 pessoas, que você vai acompanhar, que você vai montar um roteiro, que você vai assessorar durante todo esse processo e você acompanha. Você vende e você acompanha. Ela fez Marrocos também. Eu fiquei encantada no grupo da Índia, que eu sou muito vontade de ir para a Índia, meu marido não quer. E aí eu achei máximo, eu falei assim, um dia eu vou comprar o dela para a Índia, que são, na maioria dos casos, são mulheres, mas ela faz vários grupos, assim. Então, acho que isso é um nicho interessante da gente pensar, para além da consultoria do que a gente vende, o quanto que a gente tem de pessoas que não entendem muito o idioma, que não se sentem tão seguras, que gostariam de viajar, que às vezes não viajam porque não tem companhia. Uhum. A gente tem a sociedade está mudando, o perfil está mudando, as mulheres estão independentes, nem todo mundo quer ter filho, nem todo mundo quer criar família, né? Então a gente tem outros cenários que a gente pode apostar e investir. Interpretar melhor essas demandas e tentar encaixá-las, né? E aí, pensando nessas demandas e nessas tendências, nessas novas tendências de consumo, recentemente, a Amadeus lançou um relatório com as tendências ou Travels Trends para 2025, contando um pouco sobre os locais que os viajantes têm procurado. E sempre agora com um significado, essas tendências, né, com um significado pessoal, como locais de férias na infância, locais ligados a eventos importantes que marcaram ali suas vidas, muito movido pelo sentimento ali da nostalgia. E ao se reconectar com esses destinos, eles buscam viver ali boas lembranças, fortalecer as suas conexões pessoais, algo que a gente vem perdendo, né? Principalmente no mercado de trabalho, no seu dia a dia. Então, quando você sai de férias, você tenta romper esse automatismo, esse piloto automático, e vai justamente buscar algo na infância, alguma memória afetiva. Em pesquisa feita na Inglaterra, a gente tem alguns dados que cerca de 90% dos britânicos visitam os mesmos lugares de quando eram jovens e 60% recriam viagens feitas na infância. E aí, outra questão é a possibilidade de que essas viagens dão essa conexão real, fora do mundo virtual, que a gente falou agora há pouco, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, um pouco da sua percepção em relação a isso? Eu tenho notado isso, não necessariamente nesse viés, porque eu acompanho muito o trabalho da São Mais Carioca e de algumas empresas no Rio de Janeiro que vieram para levantar o turismo afrocentrado, né?
o que eu percebo muito do público de clientes que tem vindo em grande maioria norte-americanos negros, que é uma outra tendência que chama turismo de raízes, que eles chamam roots, né? Roots tourism. Que existem dois grupos. Eu já até fui ler um artigo sobre isso após notar essa tendência, né? Que seriam dois grupos que buscariam muito o turismo de raízes, que é esse lugar, né, de se encontrar, de encontrar a sua história, que seriam os afrodescendentes, por um motivo óbvio da diáspora africana, e essas pessoas buscam, então, encontrar as suas origens. Eu acho até que é mais doído do que o outro grupo, que seriam os judeus, que também viajam para locais onde teriam vindo seus antepassados. Diferentemente dos grupos afrodescendentes, os judeus têm mapeado as suas árvores genealógicas, então eles têm essa facilidade de saber onde o tataravô morava, sei lá, e fazer um roteiro que era pela localidade do tataravô. Eles têm comum esse mapeamento da árvore genealógica. Já os afrodescendentes, infelizmente, eles não têm essa possibilidade, porque eles foram arrancados num processo, né, diaspórico, essa migração que foi forçada. E esses negros, principalmente o movimento negro nos Estados Unidos, é um movimento muito forte. O Brasil a gente está vendo isso crescer, né? A luta está crescendo, está ganhando força, espaço, a gente tem discutido isso muito. E eu vejo os negros afrodescendentes norte-americanos vindo para cá buscar o nosso circuito da Pequena África, buscar Salvador, buscar visitar o Quilombo dos Palmares, porque eles não conseguem encontrar isso num país que fez de tudo para apagar fez de tudo para enquadrar eles e para apagá-los, né? Um país que separava eles, né? Que até pouco tempo agora não tinham direitos iguais. E aí eles vão em busca dessa raiz, da sua origem, quem é meu povo, né? Da onde eu vim, da comida, da música, da religiosidade. Então eu acho que as viagens, ainda que a internet seja muito importante, ainda que as pessoas sejam influenciadas, não que eles são influenciadas, né? Que o indivíduo tem agência, mas ainda que a internet dite o hype do momento, o que é o lugar que você tem que viajar e tudo mais, eu acho que as pessoas hoje buscam mesmo uma conexão com o destino, sabe? As pessoas estão buscando uma viagem um pouquinho mais qualitativa no sentido de escolher ficar num Airbnb para poder ir no supermercado fazer comida, viver um pouquinho da experiência daquele local, os sabores daquele local. Tem um movimento também de slow travel, né? Você não sair correndo para visitar todos os atrativos no horário, assim, você se permitir com calma, visitar as coisas com calma, ficar mais tempo no destino, ao invés de passar correndo. Eu acho que as pessoas estão querendo construir esta relação nesse momento da viagem, porque a vida da gente já está muito corrida. Então, a viagem também, as pessoas também estão procurando nesse ambiente da viagem esse sentimento, né? Alguma coisa, uma relação, ser tocado por alguma coisa. Sim. Senão a produtividade do seu dia a dia vai para sua viagem. Exato, né? E aí você vira aqueles, até meme, né? No TikTok, né? Que é aquela pessoa que vai, tira uma foto no restaurante, sai correndo, aí tipo, vai, tira uma outra foto. Então você vira um cara que tirou todas as fotos do mundo, mas e aí? Você conheceu, você viveu, conversou, conheceu pessoas. E que depois tem que tirar férias para descansar das férias. Total, né? Você chega das férias arrasado, você precisa de pelo menos uma semana para descansar das férias. Uhum. Outra coisa que a gente também observa no relatório é uma tendência, e talvez isso vá se aproximar do que a gente está falando, ou talvez se distanciar, que é um boom nas viagens para a Ásia. Eles dão destaque no relatório para a China, né, com uma abertura maior. Eu acho que isso tem a ver com uma curiosidade também de um país que esteve fechado, né, de alguma forma, isolado do mundo por conta do seu sistema político. E uma Ásia também, que a gente já conversou, que se abriu para o mundo, por exemplo, a Coreia do Sul, né, por meio da onda Hallyu, né, pegando o K-pop, o cinema, né, um filme como Parasita, um grande investimento público também,
os doramas, então tantas frentes que têm gerado interesse das pessoas. E aí, como é que você vê isso, né, pra gente pensar nessa atração dos destinos? E uma coisa que você também estava conversando, o relatório aponta que os hotéis, por exemplo, serão cada vez mais também uma fonte de atração. O próprio hotel é o destino, né? Essa experiência ela já está personalizada desde ali. Enfim, já que a gente está em clima natalino, que a gente falou, né? Tendências de 2025 comente, assim, essa tendência, né? Eu vou começar pela questão do hotel, porque eu imagino, a gente tem visto dados, pelo menos eu tenho acompanhado os dados aqui da cidade do Rio de Janeiro, os dados no Brasil, que o Rio de Janeiro, por exemplo, está tendo uma queda considerável na ocupação dos hotéis e um crescimento considerável nos aluguéis por temporada. Isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, mas a gente está começando a ver isso no Rio de Janeiro, de uma coisa que na Europa, né, já está sendo discutido, já está em outras fases de discussão. Isso está começando aqui agora. Acho que vale só ressaltar, em Nova York, né? É proibido. Já é proibido, já tem essa Barcelona, o coletivo. Acho que agora acabou também de começar essa proibição, Sim. se eu não me engano, já tá... Na verdade, pelo menos Nova York e Barcelona, eu não sei como tá, mas você não consegue reservar Airbnb por menos de 30 dias. Isso. Você é obrigado a ficar em um hotel justamente por esse movimento, né? Exato. Por que isso causa quando você... Eu não sou contra, sou um usuário assíduo de Airbnb, tal qual uso hotel. Como disse, cada viagem tem uma dinâmica diferente, pelo menos para mim. Então, eu uso as duas coisas. Mas a viagem, quando você fica numa casa, economiza um pouco mais, né? Você pode comprar uma comida no supermercado, sai mais barato. Há uma liberdade que a pessoa não sente, principalmente os jovens, se sentem mais livres nesses espaços no apartamento, do que, né, o controle que há no hotel. Então, há uma série de questões que levam as pessoas a escolherem. Então, aí a gente começa a ver os hotéis também se construindo enquanto temas, né? Colocarem temas mesmo para talvez um processo de se reinventar também, para se enquadrar e despertar o interesse das pessoas. Olha, eu sou um evento. Fique comigo porque eu sou um evento, né? Eu sou... Sim. É um pouco do princípio do cruzeiro também, né? Eu tenho dito em aula uma coisa que a gente fala muito, o hotel quer proporcionar a experiência de você estar em casa. Não consegue. Eu acho que não é mais isso. Não é justamente o oposto. É você estar num lugar especial. Uhum. Porque na sua casa você não se preocupa tanto com o enxoval. Na sua casa você não vai pensar numa troca diária de toalhas. Na sua casa você não vai pensar em um café da manhã tão bem servido, com tantas opções. Então eu acho que a gente... Que no Airbnb você vai lavar a louça, né? Eu acho aí que no hotel já não vou. Isso para mim já é um divisor de águas sobre o que eu quero. Eu acho que a gente já se encaminha pro oposto. É exatamente isso. Para que o hotel realmente, né, seja a experiência em si. Exato. É o anticotidiano, né? Não é um dia de Patrícia. Todo mundo quer isso. Eu acho isso, eu sempre achei, quando chegava o passageiro e falava assim, não, mas eu quero um hotel só para dormir. Eu falei assim, mas minha senhora, a senhora não vai querer dormir num lugar que é inferior à sua cama e à sua casa, né? Então, assim, ninguém vai sair de casa, pagar mesmo para dormir num lugar que é inferior ao que você dorme na sua casa. Então, assim, eu vou lhe entregar algo que seja melhor do que a sua casa, que seja uma experiência, né? Eu não acho que o público de hotel vai morrer, só que eles agora não vão mais nadar de braçada, né? Que é aquele termo que a gente fala assim, não são sozinhos no universo. E aí, por isso, começar a se reinventar e produzir essa experiência de mimo, de, sabe, chegar no quarto, começar a dar coisas que não fazem assim de bom grado, né? Deixar um bombom, uma coisa para o hóspede, né? Fazer abertura de cama, que é um negócio assim, deixar uma abertura de cama, uma coisa assim, né? E essas experiências temáticas e também. Experiências temáticas, exato. Quartos com temas, hotéis com tema. Tem um agora em Gramado, era um antigo Rita Hofner, se eu não me engano. O antigo Rita Hofner virou um hotel que é todo voltado para criança, com uma decoração de criança, uma coisa com doces, não sei o que. Ele virou um hotel todo decorado. Ele era todo bonitinho, ele já tinha uma proposta um pouco decorada. E aí agora ele virou uma outra coisa, assim, que é um hotel completamente temático. Então, assim, acho que tem público, sim, tem, né? As pessoas não vão pra Disney à toa também, né? Vão pra ter uma cama do Mickey, do Toy Story, quarto da Barbie.
tem público para tudo, sim. Com relação essa onda coreana, né? Eu brinco que a gente lá atrás estava dançando Gangnam Style sem entender o que estava por vir, né, cara? Sim. A gente dançou, a gente entrou na onda. Quem era aquele cara? Que engraçado, coreano. Ih, eu nunca via. Coreano? Ih, eu nunca via lá, um coreano. E a gente dançando, achando muita graça, mas aquilo era era o início de um projeto. É um projeto da Coreia. E é um projeto de poder, cara. É um projeto de poder que vem também pela tecnologia, né, pelas fábricas, pelo que eles estão vendendo, eles vendem carro, né, vem pela tecnologia, e é um projeto de poder e de se colocar no mundo através da cultura. Para mim isso é muito claro. E olha, tá sendo muito bem sucedido, né, diga-se de passagem. Os caras conseguiram ganhar um Oscar. Sim. Esse soft power que a gente sempre observou como estratégia dos Estados Unidos sendo replicado numa outra realidade. Numa outra realidade, assim, tá fazendo muito sucesso. Se eu tivesse agência aí, CNPJ, e se eu tivesse uma operadora, por exemplo, Caroline, já falei isso até para um dono de operadora que foi um professor meu, falei para ele no telefone isso, falei, se você quiser me chamar um dia pra gente conversar sobre isso, que eu acho que você tá perdendo o mercado. Durante muito tempo a gente vendeu grupos Disney de 15 anos. Tem uma operadora que é desse professor. Vou fazer propaganda da New It, né? Vou fazer propaganda para ele. A New It é uma operadora que há muitos anos vende grupos Disney para adolescentes viajarem sozinhos no aniversário, vende também formatura. E depois eles começaram a diversificar para a Europa, aí fazer Londres e Paris. Eu acho que ele está perdendo tempo demais, já há anos que ele está perdendo, de fazer um grupo Coreia 15 anos. Porque, assim, vai vender horrores. Tá pegando essa garotada toda. Horrores! Vai vender. Porque é a idade da galera que está aficionada. E eu digo mais, assim, galera mais velha também. Meninas mais velhas, eu vejo uma paixão, principalmente de mulheres da minha idade, mais de 30 anos também, apaixonadas, que teriam medo de ir porque não dominam outros idiomas e é um lugar com idioma... o idioma é diferente e a gente tem que lembrar que o alfabeto é diferente. Isso faz muita diferença, né? Porque a gente não consegue nem esboçar uma leitura de qualquer coisa porque a gente não identifica os sinais. Então, eu acho que a boa agora... tô dando de graça aí pra galera. É montar grupos de 15 anos para Coreia, assim, sem sombra de dúvida. Eu já mapeei algumas agências, já vi mais 2 ou 3 agências, que eu tô orientando o trabalho de um aluno que gosta muito de K-pop. Não, ele gosta de dorama, né? Ele assiste muito dorama. E aí eu falei assim, por que a gente não mapeia essas agências e vamos entrevistar essas agências, vamos ver como que elas estão trabalhando. Então, elas não são do Rio, eu não encontrei no Rio, é São Paulo. Mas que já estão trabalhando neste formato e levam pequenos grupos também, os small groups, que é outra coisa que está em alta, e levam pequenos grupos para a Coreia, e aí fazem todo um tour voltado mesmo, assim, porque lá tem uma academia do K-pop, aí agenda visita para você conhecer a academia do K-pop, e elas querem botar aquelas roupas típicas coreanas e andar na rua com aquelas roupas, e elas podem fazer isso. Então, é tudo pensado para, sabe, lugares onde foram, você que é do turismo, né, cinematográfico, lugares onde foram gravados doramas, e as cenas, replicar as cenas. Então, assim, é isso, o turismo está expandindo, né? Europa, assim, não vou dizer que todo mundo já foi para a Europa, que não é verdade, mas já, né, depois que você conhece, já vai acabando ali, né, a novidade. E eu acho que é isso, as pessoas agora, com a oportunidade que estão tendo, estão ampliando os seus horizontes. E estão ampliando para a Ásia, e é o caminho. Legal. Uma última tendência que a gente vai destacar desse relatório da Amadeus é a personalização dos voos. Né? E aí se fala sobre o uso das inteligências artificiais, a tecnologia do 5G, enfim, conectividade móvel, realidade virtual, que tudo isso vai convergir para criar experiências muito personalizadas, imersivas, né? De conexão muito profunda com esses passageiros aéreos. Isso já vem acontecendo, isso já é uma realidade, assim, as pessoas já têm feito esse uso. Eu fiquei pensando, uma realidade virtual num voo, né? A gente consegue imaginar como é que vai ser esse futuro das viagens com essas inserções tecnológicas todas,
Sei, é um exercício de futurologia aqui, né? Olha, eu vi que, acho que foi em São Paulo, gente, eu tô muito louca, assim, que pegaram um avião e transformaram num restaurante, você come no avião, né? Sim, aham. A Ibéria lançou também, a Ibéria tem esqueci o nome da rua principal de Madrid. A Ibéria lançou uma experiência Ibéria que você pode reservar por aqui, que você vai lá conhecer os assentos da Ibéria, ver tudo da Ibéria, e você pode reservar para ter um almoço ou jantar sentado na executiva da Ibéria. É uma experiência que você paga para você ir num lugar que tem uma como se fosse, né, uma reprodução, né, do avião e tudo, e você vai comer uma comida de avião. É na Gran Via isso. A Ibéria tem essa experiência, sabe? Tá colocando isso. Eu não sei. Eu já vi também que durante a pandemia, eu fiz até uma brincadeira, teve na Ásia também, que as pessoas entraram num avião sem viajar, porque estavam com saudade, para ficar ali no avião, para fazer uma refeição no avião, para ver as coisas do avião sem o avião ir para lugar nenhum, né? Naquelas coisas de treinamento, onde treina comissários, né? Sim. Então, eu não sei, eu acho que as pessoas estão... São muitas possibilidades que estão surgindo e as pessoas ultimamente estão topando tudo, né? Então, eu acho que pode ter... Eu acho que a inteligência artificial e, na verdade, essa realidade aumentada ou realidade virtual, ela pode ser muito útil também, principalmente para experiências para as pessoas que têm limitação, por exemplo, né? Quem é cadeirante, para um idoso, né? Para viver alguma experiência. Eu já vi isso sendo utilizado em idoso para simular um voo de asa delta, por exemplo, né? Viver essas experiências. Eu acho que isso pode ser muito legal. Eu já vi a realidade virtual sendo utilizada, eu queria muito fazer essa pesquisa, mas assim, as empresas de fomento não dão dinheiro pra gente, né? E aí sem dinheiro a gente não consegue. Mas eu estava em Colônia, na Alemanha, e eu fiquei fascinada com isso. Eles têm uma empresa, a empresa não funciona só em Colônia, tem em outros lugares na Alemanha, e aí a empresa é assim, é uma empresa que ela vai você vai fazer uma incursão temática nos anos 20. Ela tem vários tipos de roteiro, anos 20. E aí ela te leva para andar pela cidade, a guia vai com uma roupa, com traje, né, uma roupa dos anos 20, assim, com o microfone falando, você tá com fone, e aí eles te dão um óculos de realidade virtual. E aí você chega num determinado ponto, por exemplo, uma praça, né, da cidade, aí todo mundo bota o óculos de realidade virtual e a guia está falando e as pessoas estão olhando, tipo, com óculos de realidade virtual pela praça, assim, igual uns doidos, assim, né? Quase meia-noite em Paris. Um negócio meio doido, assim, né? Que a pessoa fica assim, aí tá todo mundo com óculos, gente, aí fica todo mundo assim e a guia tá falando. O que que tá passando? Eles estão naquela praça vendo uma gamificação. Eu queria saber, eu fiquei muito interessada em saber. Eu não consegui pagar esse tour para fazer o que eu queria ter feito. Eu queria saber se eram imagens da praça, uma reconstrução da imagem da praça como ela era, né, na década de 20, ou se era uma gamificação. Aí eu descobri que era uma gamificação. Aí já não me interessa tanto, porque é uma coisa meio de jogo. Tipo aquele jogo que eu também tenho um aluno que eu estou orientando com isso, que eu esqueci. Que é um jogo que reproduz Paris e tudo mais. Então, é uma gamificação. A pessoa vê uma reprodução daquele lugar na década de 20, mas meio que gamificado, não é exatamente uma imagem da época que aparece. Eu achei isso o máximo. Eu fiquei imaginando a gente aplicar isso na Cinelândia, mas com imagem da época, a pessoa botar o óculos e ver, por exemplo, o Palácio Monroe, né? Tipo, você poder ver um negócio que derrubaram. Então, assim, eu achei o máximo. E eu acho que isso é uma tendência, sim. Essa empresa tem outros lugares, ela vende alguns tours temáticos tem um tema, né, o tour. Esse era da década de 20, não sei porquê, eu vi isso na cidade de Colônia. Eu acho que isso tem chance, hein? Tava cheio, eu achei muito legal. Eu vi, eu fiquei querendo, eu não tinha tempo, mas eu gostaria de pesquisar isso também. Gostei. Quando tiver fomento para isso, não pode me chamar para experimentar. Tá perde. Me patrocina, gente. Bom, nos encaminhando para o fim do episódio, já tô quase abrindo meu panetone aqui pra gente ceiar daqui a pouquinho. Eu quero. Você trouxe? Não trouxe, gente, não trouxe. É Balduco ou é Lindt? Que da Lindt custa 200? Não, vai ser Balduco então. Chegando já, né? Quase aí nos encaminhando para o final.
temos o momento das indicações. A gente sempre tem esse momento, a gente anota tudo, inclusive depois eu fico querendo ver todos. Quem tem filha pequena quase nunca consegue assistir, mas fica tudo anotado. Então conta pra gente um pouquinho. Série, filme, algo que tenha inspirado você a entrar no turismo ou algo que exemplifique nosso episódio. O que você sugere aí pra quem tá nos assistindo? E pra gente, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é muito bobo, mas a gente passava no Senac sempre, porque alguém deu essa ideia, não sei se estava no projeto pedagógico de passar, mas para guia de turismo, que é o Falando Grego. Ah, sim. Eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme porque acho que ele fala um pouco do que é trabalhar com turismo, o quão difícil é trabalhar com turismo. Você vai trabalhar com turismo por diversas motivações. E aí ela se descobre naquele momento, ela é uma professora de história grega, né? Ela é norte-americana e vai para lá querendo, na verdade, dar aula na Grécia, não consegue virar guia de turismo. E aí ela vai levando as pessoas, assim, os grupos são terríveis, sabe? As pessoas só querem comer sorvete, ela tem muita história para contar e todo mundo ignora ela. E aí ela vai aprendendo nesse processo também como que ela chega no público, como que ela vai fazer, o conhecimento que ela tem, como que ela faz para passar para as pessoas, né? Eu gosto muito desse filme. Agora você falou Meia-Noite em Paris, assim, eu sou suspeita para falar desse filme também. Eu adoro esse filme. Mas uma dica que eu gostaria de dar, que eu não ganho nada para fazer essa propaganda, mas eu faço assim de coração, porque confio muito, é o conteúdo que a Gabriela Palma Turismo produz. Assim, a Gabi foi minha aluna, eu tenho um orgulho imenso dela, ela é muito maravilhosa, embora eu não tenha dado nota 10 para ela, e ela amarga isso até hoje, mas ela é muito maravilhosa, muito competente, ela produz um conteúdo sobre turismo muito responsável, sabe? Então, para a galera que quer ver uma produção de conteúdo que vai trazer críticas, que vai mostrar, ela mostra o cotidiano, né, dos clientes, do atendimento, ela comenta muitas coisas sobre turismo, então eu acho que a Gabi faz um excelente trabalho. Se fosse para seguir alguém, além do podcast, né, do Lucas e da Milene, eu indicaria o conteúdo da Gabi. Muito Legal. bem. Bom, então a gente está chegando no fim do nosso último episódio da temporada 2024. A gente quer agradecer, a gente teve uma temporada muito legal, acho que com temas muito diversificados, figuras ilustres, trabalhamos nesse formato remoto também, aproveitando das tecnologias, já que é o tema do nosso episódio de hoje, mas tivemos esses encontros também aqui presenciais, que são ricos, interessantes. A gente agradece a todos que participaram dessa temporada, a todos que nos ouviram, mandaram perguntas, deram likes, isso é importante pra gente também, né, ter ânimo, incentivo para seguir. E, claro, obrigado, Carol, por ter fechado aí com chave de ouro nossa temporada, foi ótimo o nosso papo. Obrigado, finalmente veio aí esse convite, né? Menino, demorou. Tô esperando faz tempo. Eu quase que eu me convidei. Não, eu quase que eu me convidei, né? Porque eu sou dessas. Mas eu esperei. Que bom, obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. Sempre que puder contribuir, contem comigo. Obrigado. Então seu nome já está escalado para a terceira temporada. Carol, muitíssimo obrigada. Eu sempre digo que essa experiência, né, de você mesmo falou sobre essa trajetória que vem também do lado mercadológico, ela é muito enriquecedora. Tenho certeza que os alunos bebem muito disso, né, da sua experiência no mercado, com a sua teoria, sua reflexão, porque os alunos conseguem ver na teoria, mas ver também o que os espera, né, o lado do mercado, que também é muito importante que seja dito. Então, muitíssimo obrigada. Você já está escalada para o terceiro. E Lucas, por favor, eu também queria te agradecer por todos esses episódios. Confesso que estava morrendo de saudade. 2 episódios remotos, não nos víamos. Não é verdade? Estamos aqui, olha, para fechar com chave de ouro e ceiar daqui a pouco, pós-episódio. Partiu JF, Partiu JF, em breve.
Bom, e queria falar agora com vocês. Vocês já seguem a gente lá nas redes sociais? Não esquece de seguir, hein? @OMundoDoTurismo. Bom, então, para encerrar de vez, vamos à nossa ficha técnica já tradicional. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Milene Ferreira e Lucas Gamonal. A gente espera vocês no ano que vem. Boas festas! Até o próximo ano, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2025 a gente tenha muitos episódios ainda trazendo muita reflexão e tendências da área do turismo.